Voltamos com o Gente em Destaque. Hoje eu converso com o escritor e recém-eleito à Academia Jacaraense de Letras, Tomé Madeira. Bom, Tomé, a gente estava falando no intervalo aqui ainda sobre a condução do terço lá da sua terra, né, São Luís do Maranhão, essa tradição. E você estava falando dessa coisa da sua avó, né, 300 anos de tradição. E você falou que tem uma imagem ainda lá, né? Isso, é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, que tem mais ou menos esse tempo, tanto que na época um amigo de uma das minhas tias, que era curador de coleções, ele ficou impressionado, ele disse, mas você não quer colocar isso sob a guarda de uma instituição, do próprio Museu de Arte Sacra em São Luís do Maranhão? Minha avó recusava-se terminantemente. E minha tia manteve a mesma posição depois que a minha avó faleceu. A imagem continua lá? Continua lá, no oratório da minha avó. E a sua vinda para Jacareí? Você falou que veio em 2002 para cá, né? Não, 2002 para São Paulo. Para São Paulo, é. Né? 2002 eu vim para São Paulo, trabalhei nesse escritório mais ou menos até 2005. E 2005 a 2008 eu trabalhei de forma independente, nesse mesmo ramo de tradução, né? Na parte mais de tradução jurídica, e dando aulas. Né? Dando aulas ou particulares ou em uma em outra escola. E mais ou menos em 2008 eu fui chamado, porque eu tinha feito o concurso para a Secretaria de Cultura, mas como o Estado estava necessitando de profissionais que ainda estavam com excedente de concurso, nós fomos chamados e eu acabei entrando na Secretaria do Emprego, da então Secretaria do Emprego e Relações de Trabalho, e da assessoria de imprensa eu passei a SUTACO, da Superintendência do Trabalho Artesanal das Comunidades, hoje subsecretaria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque a Secretaria do Emprego ela foi extinta. E eu fiquei nesse período até mais ou menos 2014. Em 2014, com as modificações que foram feitas na SUTACO e não tendo muita colocação, me surgiu a vaga no Pátio de Jacareí, onde hoje eu presto serviços. E Jacareí, para você, como é que foi essa primeira impressão da cidade? Olha, Jacareí, a primeira vez que eu ouvi falar em Jacareí foi um documento na revista de História da Biblioteca Nacional, onde vinha uma carta escrita, direcionada ao Conselho Ultramarino sobre as atividades dos padres na região. Inclusive, eu até discuti isso numa das últimas reuniões da academia com o professor Benedito Lencioni, e a gente relembrou isso, e ele disse, não, eu conheço o conteúdo dessa carta, e foi a primeira menção a Jacareí. Depois, através de pessoas conhecidas aqui da cidade, né, eu comecei a ter a ideia do que era Jacareí. Em 2014, aconteceu essa oportunidade de vir para o PAT, né? E aqui eu estou desde dessa época. E foi difícil para você deixar a sua terra natal, lá o Maranhão, quando você veio para São Paulo? Olha, como eu digo sempre, a gente leva um pouco do chão da gente com a gente, né? Seja no linguajar, seja nas lembranças e nas recordações. Mas Jacareí, ela tem, em determinado aspecto, o mesmo espírito, o mesmo feeling de São Luís, né? Não tem aquela coisa da forte relação com a história, com a forte relação com a cultura, né? A Jacareí é a Atenas paulista, né? Então, celeiro da cultura, uma cidade que se preocupa muito com isso. Então, eu diria que é uma cidade irmã de São Luís do Maranhão. Tem um pouco, você até estava falando no outro bloco, né, um pouco dessas tradições orais, né? Exatamente. Desse folclore amplo, né, que Jacareí tem também, que na São Luís também tem, né? Tem, exatamente. E é uma coisa que você não... Ele intermeia tudo, seja no rural, seja no urbano, ele intermeia tudo, ele tá no meio de tudo, ele tá sempre dentro. Então você sempre tem... Quando eu comecei a conhecer a história, por exemplo, da procissão da Cobra Grande, dos ossos, a procissão dos ossos tem uma similaridade muito grande com uma igual que acontece em São Luís, que tem uma história também sobre São Luís. Aqui em Jacareí tem o Gomes Leitão. Em São Luís nós temos a Dona Ana Jansen, que era uma mulher que tinha um poder
não só de mando, mas tinha um poder de dinheiro que praticamente dominava toda a cidade, do mesmo jeito que o Gomes Leitão aqui. Né? Então tem essa identificação, né? Você tem aquela figura que acaba virando um mito, né? Acaba virando um mito, que é o caso dos dois. E aí, São Luís do Maranhão, assim como em algumas outras cidades do Nordeste, estados também, tem a figura dos coronéis, né? Em São Luís do Maranhão, isso, na realidade, ela entra muito mais não na questão fundiária, ou seja, daqueles coronéis senhores de terra, era uma coisa muito mais urbana. Eram chefes políticos que combinavam poder financeiro com poder político, e na realidade eles dominavam toda a atmosfera, tudo que se dizia, respirava na cidade, passava por eles. A família Sarney, por exemplo. Né? Ainda hoje faz parte do nosso folclore, ainda moderno. Sarney hoje com 91 anos ainda lá. Ele hoje é visto muito mais como um mecenas, né? Um patrocinador da cultura, do que um chefe político. Né? Hoje ele se vê mais assim. Ele, vamos dizer assim, hoje a atual geração da família, ela abriu um leque muito amplo de atuação. Hoje você não vê mais aquela figura política pairando sobre tudo. Hoje você não vê mais, porque isso se pulverizou muito. Eu lembro até acho que você também deve ter visto o documentário Maranhão 66, do Glauber Rocha, né? Lembro. Sobre a posse do Sarney como governador. Exatamente. Eu lembro desse documentário porque o Departamento de Assuntos Culturais da Universidade Federal do Maranhão, ele tem uma cinemateca, hoje deve estar com muito mais títulos do que a época que eu conheci o Euclides Moreira Neto, que à época coordenava. Ele ampliou muito. E esse documentário era a joia da coroa, porque é uma das documentos visuais mais interessantes se você trabalhar a entrada do Maranhão na modernidade. Para quem não viu, está disponível no YouTube ainda, e é um documentário assim que, durante o discurso de posse do Sarney, o Glauber Rocha vai mostrando ali as misérias de São Luís do Maranhão, fazendo esse contraste com o discurso de posse e as misérias do Estado. Né? Exatamente, mas é uma coisa que ainda hoje é muito atual, né? Você perceber essas desigualdades. E o Glauber tem um olho muito clínico para isso. O Maranhão 66 ele é um ícone, porque é o despertar para a observação do Norte e do Nordeste como mundos que tinham que ser mais vistos. Eles eram esquecidos até esse tempo. O Glauber abre os olhos do resto do Brasil para isso. O Glauber, acho que do metade do século XX para cá, foi o cineasta que mais abriu a câmera para o Nordeste brasileiro, para mostrar as misérias brasileiras, né, para fora do país também, né? E como é que você vê isso hoje em dia, né, nesse espaço desses olhares ainda para o Nordeste? Você ainda vê que hoje há algum certo tipo de preconceito ainda com o Nordeste? Hoje, o que está acontecendo? No Sudeste, já existem 4 gerações de ascendência nordestina ainda no Sul e no Sudeste. O que está acontecendo? Está acontecendo um movimento de troca. Veio aquela primeira geração entre os anos 30 e os anos 50, criou a segunda, a terceira, a quarta geração, que ainda está presente aqui, há um movimento de retorno, porque hoje o Nordeste está voltando a crescer economicamente. Então, esse crescimento econômico, eu te digo muito isso pelo sul do meu estado, que até os anos 80 era um zero no mapa econômico do Brasil. Hoje, o triângulo entre o sul do Piauí, o sul do Maranhão e o norte do Tocantins é onde hoje se concentra uma das grandes zonas de produção de gêneros e o coração do agronegócio no Brasil está nesse triângulo. Então, está fazendo crescer essa região. Então, a quarta geração que ficou em São Paulo, a quarta geração, ela está voltando. Como uma espécie de, entre aspas, assim, como uma espécie de retribuição, né? Está voltando para... Exato, porque entre os anos 30 e os anos 50, essa primeira geração de nordestinos que veio, ele ajudou a erguer São Paulo, né?
Ajudou a erguer São Paulo, ajudou não só São Paulo, mas o Sudeste em geral e o Sul de uma certa forma também. E agora a quarta geração ela está retornando. Você acompanha hoje em dia, por exemplo, o governador do Maranhão hoje é o Flávio Dino, né? Que era do PCdoB até pouco tempo atrás e mudou para o PSB. Uhum. Você acompanha ainda hoje as notícias de lá, como está a situação do Estado? De vez em quando, às vezes eu converso com a minha família, o contato, né? Mas hoje as redes sociais, como o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, te permitem esse contato. E as pessoas, né, formam grupos exatamente para essa divulgação. Né? E você não fica sem contato, você sempre observa alguma coisa. Dá certo. Vamos fazer então mais um intervalo aqui do nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.